nós começamos a falar dessa questão mais explicativa do corpo, alma e espírito, porque nós somos corpo, alma e espírito. Você lembra disso? Nós falamos disso? Então, mas eu não vou falar disso de novo, porque agora você já sabe que eu estou falando para você, porque eu entendo que você é corpo, alma e espírito. Então eu não vou ficar falando de coisas que vocês não vão estar entendendo. Eu vou falar de coisas que vocês entendem, porque o homem espiritual, ele compreende as coisas de Deus. Então tudo que eu falar e que for de Deus, você compreenderá com muita facilidade. Não precisa ser um intelectual, não precisa ser um teólogo, não precisa ser um grande estudioso. Só precisa ser nascido de novo para compreender as coisas de Deus. Então, Vini, nós estamos falando da vida, da saúde, né? E hoje eu começo com o Salmo 119, verso 11, que nos leva a uma meditação importante do assunto que vamos falar, que diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa é a versão em português. Escondi. Mas eu gosto daquele verbo ali, ó. Eu tenho escondido. Porque quando diz assim, escondi, parece ficar no passado, de tal forma que na hora de procurar, gente não acha. Então, aqui diz assim que eu tenho escondido. Não é? Quer dizer, eu tenho escondido, então o tempo todo eu estou sabendo aonde achar. Sei lá se isso está certo, gente. Mas considerem assim, não é verdade? Então, nesse nosso processo de viver e aprender com a palavra de Deus, hoje nós deparamos com a palavra de Deus que diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lembra que nós falamos de corpo, alma e espírito? E hoje, como tinha ceia, eu vou dar uma saída assim, ó, para falar de um assunto que é lembrança, memória, e que nos tempos em que nós estamos vivendo, parece que a gente está ficando mais esquecido. Alguns dizem que é por causa da idade, outros dizem que é por causa da internet, outros dizem que é por causa do telefone. Ô Carla, sem você se sentir constrangido, qual é o número do telefone do teu marido? 703-582-2260. Isso é uma raridade. Vou conferir, peraí. Gente, no outro dia eu queria dar o número do telefone do meu filho. Aconteceu isso. Eu não sei o telefone do meu filho Tiago, não sei o telefone do meu filho Vitor. Eu só sei que eu acho na letra V e na letra T e pá, ligo para ele. Não é verdade? Mas não quer dizer que nós estamos esquecidos. É porque nós sabemos aonde está localizado. Mas existem coisas que nós precisamos também saber que está localizada na nossa mente. Nós temos que lembrar disso. E aí, eu estava vendo o programa Bem-Estar. Certo? O programa Bem-Estar. Aquele programa que passa na TV Globo. Porque eu disse assim, vou assistir o Bem-Estar, por causa que nós estamos falando sobre esse negócio de saúde e tal, vou olhar algumas coisas, ver o que eles têm. E eles tinham uma coisa de memória muito interessante até, que eles fazem uma propaganda tremenda do programa para falar de memória. Então, eles pegam uma pessoa que está com uma camiseta, né? E a pessoa tem uma coisa escrita, que você já vai saber o que é. Numa camiseta está escrito assim, prestar atenção. Aí tem uma outra pessoa com uma camiseta, na verdade não é uma camiseta, é um colete. Está escrito entender. Aí na outra está guardar e na outra está recuperar. E aí eles têm uma bola onde está programa Bem-Estar. Assistir o programa Bem-Estar. Eles ficam fazendo essa propaganda. Agora imagine assim, ó. Imagine que você lembre que precisa ler mais a Bíblia. Você precisa que isso esteja lembrado a você todos os dias. Essa semana, deixa eu pegar meu iPhone ali. Eu já falei para vocês que eu não sou diferente de ninguém aqui. Entendeu? Sujeito aos mesmos pecados. Ok? Essa semana eu peguei o meu iPhone e
e tirei todos os ícones da primeira página. Estão vendo aqui? Aliás, eu tirei não, pedi ao Tiago para tirar, para que ele aprendesse a fazer no mesmo dele. Meu filho pediu para ele fazer. Tirei todos os ícones e deixei só o ícone Bíblia. E na segunda página, então, ficaram todos os ícones e eu fiz questão de botar o Facebook no meio de tudo, para eu ter dificuldade de achá-lo. Não sou melhor do que você, eu sou tentado também. Porque antes, quando eu estava na primeira página no Facebook, eu já ficava Facebook Bíblia, Facebook Bíblia. Eu não vou gravar isso. Aí eu disse, não, grava, tem que gravar, as pessoas precisam saber, tirar essa coisa de pedestal de pregador. Tem que acabar com isso. Não tem esse pedestal. Eu passo pelas mesmas tentações que vocês passam. E uma delas é essa, Facebook Bíblia, Facebook Bíblia. Por que não? Sou melhor do que alguém para não passar por essa tentação? Mas maior é Deus e poderoso é Deus que nos dá o escape quando somos tentados, porque Deus não tenta ninguém. E aí o escape, Deus diz, Haroldo, não é que eu ouvi a voz de Deus falando assim, mas Deus nos dá sabedoria. E nem quando a gente não tem sabedoria, pede a Deus, Haroldo, faz alguma coisa, eu fiz, tirei da primeira página e ali só está a Bíblia, gente. Agora, quando eu acordo aqui, ligo o celular, eu já não tenho mais tentação. Bíblia, Facebook, não tem mais. Porque eu só tenho uma opção, Bíblia. Vocês sabem que isso aí é uma coisa séria. Quando nós temos muitas opções, nós ficamos confusos. Essa semana eu vou tomar uma atitude, amanhã, porque é feriado. Tiago, diante de uma gaveta cheia de camisetas, contemplando a gaveta, e a gente com pressa de sair, falei, Tiago, anda logo, se arruma. Eu não tenho camiseta para sair, para ir. Como é que é? Tu não tem camiseta para ir? Então você vai ver como é que vai ficar essa gaveta. Eu vou deixar a gaveta com 5 camisetas, nem 7 vão ser. 5, para que ele saiba repetir também uma ou 2. Quando já se viu, é tanta camiseta que ele diz, não tem camiseta para sair, não tem. Como que não tem? Eu sempre tive vontade de só ter camisa preta, para não ter dúvida. Eu chegava a pegar. Peguei uma camisa preta, não tem erro. Mas a Denise nunca deixou eu fazer isso. Ela nunca deixou. Não sei qual é o problema. Então, o que a gente aprendeu, segundo as pesquisas que eles fizeram, a gente tem que aproveitar, porque essas coisas vêm. Porque nós temos que, em primeiro lugar, prestar atenção. Se a gente não presta atenção, se tiver muita confusão, a gente está aqui, fica uma confusão, entra para cá, sai para lá, a gente não presta atenção. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que estar num quiet time, num tempo tranquilo, para que você possa prestar atenção. Porque você prestando atenção, você vai entender, e entendendo você vai armazenar, guardar, e guardando você tem de onde buscar. Porque se você não presta atenção, certamente não entenderá. Se não entender, certamente não guardará. E na hora de buscar, certamente não achará, porque não tem o que buscar. E Jesus Cristo diz assim, fiquem tranquilos, porque tudo que eu tenho ensinado a vocês, não está escrito na Bíblia, e que vocês têm prestado atenção, e que vocês têm entendido, e que vocês têm guardado no coração de vocês, quando vocês quiserem buscar, o Espírito Santo de Deus vai fazer com que vocês lembrem de tudo. Porque isso aí já é uma outra coisa que a psicologia nem a psiquiatria pode entender. É como que o Espírito faz você lembrar de tudo aquilo que você prestou atenção, entendeu, guardou, e aí você vai recuperar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas nós vivemos num mundo que nos leva a uma coisa chamada entropia. A palavra é engraçada, bom nome para botar numa cadela, né? Qual é o nome da sua cadela? Entropia. Não fica bonitinho? O Lulu é muito já comum, né? Lulu, Popó, Pipi, Rex, né? Rex é o nome de cachorro mais usado, todo o tempo é Rex. Entropia, como é que é o nome dela? Entropia, né? O nome da cachorra é entropia. Entropia é a falta de ordem. A falta de ordem resulta do barulho e do defeito. Em outras palavras, quando você está ouvindo uma notícia na televisão
e tem mais duas outras pessoas falando e você quer entender a notícia, o que acontece? Você não entende. Por quê? Porque há uma entropia, há um ruído, há uma interferência. Você já lembra daquela... Alguém aqui tem a coragem, a cachimônia, diria um pastor lá de São José da Califórnia, de ouvir programa na AM? Tem alguém aqui que ouve programa de rádio na AM? No João Pedro na Cruz? A Denise ouve a AM. Davi também não teve coragem de levantar a mão, né? Mas tudo bem, Davi. O que acontece? Eu já tentei, cara. Às vezes ele diz, não, eu vejo assim, não consigo ouvir nada. É cheio de interferência, não é? Tem dia que tá bom. Tem dia que tá bom, é interferência o tempo todo. Aí o outro fala, ninguém entende nada. Se cai um pinguinho d'água na antena, passou um passarinho, bota o aí o negócio fica... Isso que acontece, esse defeito, esse ruído, essa distração, é que é a entropia. Não é verdade? E quando nós vamos para o aprendizado da ceia do Senhor, que nós já tivemos hoje, Jesus Cristo diz assim, ó, este é o meu corpo, tem aí a passagem, pode botar aqui. Este é o meu corpo que eu dou para vocês. Façam isto em memória de mim. Depois ele diz, este é o cálice de uma nova aliança, no meu sangue. Façam isto, sempre que vocês beberem isto, em memória de mim. Então, se é em memória, já começa que não pode haver esquecimento. Mas que tipo de esquecimento que não pode ter? Esquecimento, hoje nas igrejas é assim. Primeiro domingo do mês é dia da ceia do Senhor. Esqueceram de fazer a ceia do Senhor no primeiro domingo do mês. Isso não é esquecimento. Pode até ser. Mas não é desse esquecimento que Jesus está falando. Ele está falando de esquecer do entendimento de que aquele pão que foi servido e aquele cálice que ele apresentou tem um significado muito importante. O significado do corpo de Jesus e o significado da aliança no sangue de Jesus. Então faço isso em memória de Jesus. Por quê? Porque a memória, ela serve para manter o foco. A memória ajuda a manter o foco. Vamos então ler, e aí a gente tem 15 minutinhos aí para a gente ler, o que está escrito no livro de 1 Coríntios. Porque as igrejas gostam demais quando diz assim, examine o homem a si mesmo. Uau! Mas a gente só gosta de examinar a vida dos outros. Mas as igrejas gostam de falar isso, né? Examine o homem a si mesmo. Não, examina você. Se é assim mesmo, examina você. Olha, é porque eu não tenho a coragem que o cara tem. Eu não vou nem falar. Mas aquele pastor que o pessoal chama de diz que ele é engraçado, não ia nem falar, ele fez uma ilustração desse negócio de examinar a si mesmo, que para mim foi a melhor ilustração que eu já vi até hoje. Impressionante. Tu toma um susto quando ele fala na ilustração, mas é aquilo mesmo. Em outras palavras, veja aquilo que você fez. Você nunca vê o que os outros fez, né? Não fica querendo ver o que os outros fez. Olha o que o outro fez, né? Mas antes de nós lermos o 11, eu queria ler para vocês, no capítulo 10 de 1 Coríntios, diz assim, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos está se referindo ao cálice? É uma participação no sangue de Cristo. E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Aí ele fala aqui do povo de Israel, que eles comiam o sacrifício, mas eu quero ir mais um pouquinho para frente. E ele diz assim, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não quero dizer que os pagãos sacrificam, que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios, e não a Deus.
E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Aí lá no 11, no capítulo 11, ele diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão, no verso 27, ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E lá no verso 17, ele diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, quando um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogio por isso? Certamente que não. Beber e comer indignamente está ligado a essas questões de idolatria. Comer e beber indignamente está ligado às questões do amor. Comer e beber indignamente está ligado a um tema claro ali, onde as pessoas comiam, os que tinham mais dinheiro comiam mais do que os outros. Na verdade, a nossa ceia aqui, como nós tivemos anteriormente, ela é um memorial, mas todos os domingos nós comemos. Nós temos o café, ali nós comemos, ali é a nossa ceia. E nós temos que fazer aquela ceia ali, de tal forma que seja para melhor e não para pior. E não para orgulho, que eu não preciso disso, nem você, nossas reuniões têm sido para melhor, mas ainda que haja diferenças, porque diferenças sempre vão haver. Para quê? Para que a gente possa perceber aqueles que estão sendo cada vez mais aprovados. É importante se reunir. E quando a gente se reúne em nome de Jesus Cristo. E porque nos reunimos em nome de Jesus Cristo, entendemos que o pão simboliza o corpo e o sangue simboliza uma nova aliança. Ora, meu querido e minha querida, nós precisamos estar mesmo atentos, porque os dias têm ficado maus. Os dias estão maus. Ontem, no caso hoje, né, por causa da diferença de horário, foi executado na Indonésia um brasileiro. E todo mundo ficou muito preocupado com a execução desse brasileiro. Muito triste para a família que tem um filho, ver um filho, né, ser executado. Não sou eu que faço a lei da Indonésia. Não cabe a mim dizer se eu sou contra ou a favor da lei da Indonésia. Eu não moro na Indonésia. E aquela lei não foi estabelecida exclusivamente para este brasileiro. A lei já existia. E hoje eu abro o jornal, depois de ter lido a Bíblia. Eu li o jornal. Eu li o jornal e vi que a presidente do Brasil ligou e que pretende fazer uma série de apelos e pressões sobre isso, sobre a questão desse brasileiro ter sido executado. Mas ninguém falou do ponto importante, que ele poderia estar liberto, ainda que preso, que ele poderia estar vivo, ainda que morto, se nesse período se discutisse muito mais a salvação dele em Cristo Jesus. Assim vai viver no mundo. E a gente vai nessa caminhada, nessa corrida, nessa diferença. Ontem eu conversava com um grupo, enquanto nós jantávamos numa pizzaria, e nós estávamos falando sobre igreja. De repente apareceu um anúncio de uma igreja, e alguém disse: mais uma igreja? Meu Deus do céu!
Qual é o problema de mais uma